Bom dia a todos. Realmente, esse trabalho, né, ele não é praticamente um artigo consolidado, mas é um resumo expandido. E a gente trouxe aqui alguns insights sobre esses dois temas, né, que são temas relevantes, mas altamente abrangentes. Então, inteligência artificial e sustentabilidade ambiental, né, que tem como os autores, né, a professora Marina Dantas, que é da Universidade de Fortaleza, sou eu, Evangelina Silva Saldanha, o Renato Farias Fernandes e o Neemias Muniz de Souza. Todos são doutorandos do curso de administração da Universidade de Fortaleza. Ok? Pode passar para a próxima tela. Quando a gente fala na questão da sustentabilidade ambiental, vem algumas palavras-chave. Vem a IA, né? Vem a sustentabilidade ambiental, eficiência de recursos, o monitoramento ecológico e as tecnologias verdes. São palavras que realmente a gente pode sintetizar esse resumo expandido. Na descrição e justificativa do tema, o que a gente percebe? Primeiro ponto, quais são as necessidades de soluções inovadoras para os problemas ambientais urgentes? Nós percebemos, né, que a questão da IA e a sustentabilidade ambiental, ela vai o quê? Ela vai explorar as relações entre as tecnologias avançadas, a necessidade urgente de promover práticas sustentáveis para proteger o meio ambiente. Também ela vai investigar como a IA pode ser aplicada para monitorar e prever e otimizar e também mitigar os impactos ambientais, que podem oferecer soluções inovadoras para os desafios globais, como, por exemplo, as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade e a gestão dos recursos naturais. Um outro ponto importante aí que nós colocamos é o potencial da inteligência artificial em promover a economia circular e reduzir os impactos ambientais. Esse ponto aí, ele é importante, por quê? Porque com o uso da IA, nós podemos promover essa questão da economia circular, revendo todas essas questões do impacto ambiental na natureza, tentando reverter esse quadro tão caótico que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então, a economia circular, ela vai exatamente fazer o quê? Ela vai tentar otimizar todas essas questões, tentando reduzir os custos, né, dos produtos, né, os produtos biodegradáveis, e tentar reverter algumas situações na questão da reciclagem, reutilização de produtos, e tentar reverter esse quadro em situações ambientais de forma equilibrada. A próxima lâmina, por favor. No quadro teórico, a gente trouxe assim de forma assim bem rápida, assim de uma forma assim bem sintetizada, o que o Jane, o Sim, ele ressaltou que a utilização da inteligência artificial na gestão ambiental, ela tem uma relevância extrema, pode dizer assim. Por quê? Porque a IA, ela explora algoritmos e aprendizagem de máquinas, ou seja, o machine learning, né, que é o aprendizagem de máquinas. Hoje, nós não podemos, de maneira nenhuma, viver hoje nos dias atuais sem a utilização da inteligência artificial. Hoje, o mundo se move em IA. E o aprendizado de máquinas, utilizando esses algoritmos, faz com que a otimização do tempo,
a otimização das ações e das atividades humanas, nos dias de hoje, sejam atividades tão práticas, atividades essenciais para o cotidiano, fazendo com que as ações humanas elas sejam mais, posso dizer até assim, sejam mais rápidas, né? Também a questão do monitoramento da biodiversidade e otimização dos recursos naturais. Tem toda aquela questão onde se utiliza, por exemplo, a questão, a IA na agricultura, é utilizado a indústria 4.0, que hoje se utiliza muito, né, nas máquinas, né, que usa a IA, né, exatamente para fazer toda essa ação que antes o homem fazia e hoje a máquina ela faz sozinha, né? Através do monitoramento remoto. E essa questão faz com que os trabalhos, a questão do tempo, a questão até mesmo da otimização dos recursos sejam até mais produtivos, né? O tempo em si, que antes o homem levava dias fazendo, se leva hoje em questão de segundos para produzir uma grande quantidade de ou recursos, ou da produção de grãos, ou nas plantações, né? Nas grandes fazendas, etc. E também o outro teórico aqui, o Gestdorfer, o Pieroni e o Pigossi, Stofani, ele também são autores da economia circular, e também ele ressalta aqui o uso da economia circular e das tecnologias inteligentes para incentivar a reciclagem e o uso sustentável dos recursos naturais. Aí eu trago aqui uma coisa interessante, que esse recurso inteligente, a questão da internet das coisas, né? E é interessante que, quando fala sobre a internet das coisas, a gente repensa aqui alguns pontos importantes que falam sobre essas questões. Até observei aqui alguns pontos interessantes, como, por exemplo, no tratamento de dados, né? São os sistemas que promovem maior segurança, como, por exemplo, o reconhecimento facial, a identificação de usuário com o objetivo de melhorar a experiência, armazenar dados pessoais, e também na questão de reservar o uso dessas informações em linha com a Lei Geral de Proteção de Dados. A questão também da mobilidade inteligente, a gestão dos smart cities, né? a otimização e o fornecimento da energia, os serviços de iluminação pública, água e saneamento, a questão da mobilidade também é favorecida com o sistema de segurança, o vídeo monitoramento remoto, que hoje é muito utilizado, a questão da sinalização inteligente para veículos autônomos, e também a questão dos carros elétricos, que nos dias de hoje está em alta, a questão do uso da inteligência artificial na questão, né, no uso de carros elétricos. E também, né, como eu já falei na questão do agronegócio, na questão da agricultura, eu já ressaltei, e também na questão da saúde, na telemedicina, né, onde eles utilizam esse sistema para fazer o monitoramento de pacientes e até mesmo as videocirurgias em pacientes à distância. Eles usam, né, esses equipamentos, né, de inteligência artificial, esses algoritmos de máquinas para realizar todas essas ações que antes era o homem fazia e hoje nós sabemos que as ações estão tão práticas, né, mais ágeis, podemos dizer assim. Pode passar. Aí, com pergunta de pesquisa, nós temos aí duas questões: como a IA pode aprimorar o uso de recursos como água e energia, e como a IA ela pode auxiliar no monitoramento da biodiversidade. São duas questões que nós propusemos para que pudéssemos
fornecer insights para até mesmo um artigo futuro mais robusto. Okay? A metodologia, abordagem quantitativa, com a coleta de dados, com a utilização de questionários online, com gestores que implementaram a IA em práticas sustentáveis. Também abordaria também a análise documental, a identificação de variáveis como a redução de consumo de recursos e a eficácia no monitoramento ambiental. A técnica estatística aí é a análise da relação entre o nível de implementação da IA com a eficácia na utilização dos recursos. Aí nós temos aí duas variáveis, as variáveis independentes, que são os níveis de implementação de IA, que são classificados em três. Eles podem ser nível de implementação de IA baixo, médio e alto. E as variáveis dependentes são as reduções percentuais no consumo de recursos, como no caso água e energia. Okay? Pode passar para o próximo. No modelo de regressão linear, nós observamos aí que nada mais é do que uma função do primeiro grau, né? Nós temos aí o y igual a b0 mais b1x mais e. O y representa a redução no uso de recursos, o x representa o grau de implementação da IA, o b0 é o intercepto, b1 é o coeficiente angular e o e é o erro. Ou seja, representa aí a questão que mais na frente eu vou mostrar um gráficozinho para a gente perceber melhor esses principais resultados. A análise de regressão ela mostrou uma conexão positiva e significativa entre a implementação da IA e a eficiência na utilização dos recursos, com coeficiente de determinação com um R ao quadrado de 75%, ou 0,75%, e esse resultado indicou que 75% da variação na eficiência dos recursos pode ser explicado, né, pelo nível da implementação da IA, sugerindo que a IA não só apoia práticas sustentáveis, mas também ela pode trazer melhorias mensuráveis, o que admite uma melhor verificação, uma melhor avaliação e também na questão da medição. Ok? Vou passar aí para o próximo. Pronto, então nós estamos observando aí, né, o gráfico. Esse é o gráfico de uma regressão. Nós observamos aí que nós temos as linhas, a linha vermelha. Nós temos também aí os pontinhos, né, esses pontinhos azuis. Quanto mais próximo dessa linha vermelha, significa que os dados eles vão estar mais agrupados, ou seja, o nível de implementação ele vai estar mais contundente. A variável independente, como já foi falado aqui, que no caso aí a variável dependente, a independente, que é o nível que é o IA médio, alto, né? E a variável dependente, que é a questão dos recursos, água e energia. Aí a gente, passando aí para o próximo, o que a gente pode perceber que, como a gente não fez pode dizer assim, a gente não entrevistou pessoas, né? Aí foi apenas alguns insights que nós tentamos construir para que a gente pudesse, possivelmente, obter algumas conclusões. Okay? Essas conclusões, elas poderiam, assim, alguns insights poderiam ser obtidos da seguinte forma, da seguinte maneira, que a inteligência artificial ela desempenha um papel fundamental na promoção de práticas ambientais sustentáveis. Com a IA, a gente pode obter melhorias na conformidade com as regulamentações ambientais e na redução dos custos operacionais. E também
O estudo ele acrescenta que a literatura, ao evidenciar a aplicabilidade e a escalabilidade das iniciativas de IA na sustentabilidade ambiental, a gente pode destacar sua importância vital, primordial, né, em meio aos desafios ambientais em ascensão, tendo em vista que, nos dias atuais, a questão das regulamentações ambientais, elas são bem, pode dizer assim, são bem identificadas dentro da legislação. O que resta é que os gestores públicos apliquem essas regulamentações e que as pessoas também possam rever essas regulamentações e também fazer com que essas regulamentações elas sejam aplicadas bem em que os consumidores, os clientes, as pessoas dos setores públicos ou privados, eles possam utilizar isso aí como um bem, né, para que ele possa servir para ele mesmo, como bem que sirva até mesmo para si próprio, porque quando eu uso a inteligência artificial, eu uso ela não é simplesmente para que eu utilize para o meu bel prazer. Não. A IA era utilizada exatamente para otimizar o meu tempo, otimizar meu trabalho, otimizar o meu negócio, aquele negócio que eu estou realizando, para que a eficiência nos recursos sejam mais plausíveis, né? Sejam mais fáceis, né? De serem, posso dizer assim, concluídas, né? Posso ser, nós possamos alcançar um sucesso, né? Naquilo que a gente deseja desempenhar no futuro, né? Porque se nós não tivermos o cuidado, nós poderemos, no futuro, bem próximo, se o homem não tiver esse cuidado, ele pode cometer sérios crimes em relação à questão, né, a questão da biodiversidade, né, como nós já vimos aí, muitas questões, né, em relação à questão da natureza, as queimadas, né, que envolvem lá na região centro-oeste do Pantanal, a gente vê a questão secas em algumas regiões, muitas inundações em outras, como aconteceu em Porto Alegre. Então, tudo é preciso que haja uma harmonia entre homem e natureza. Se não existir essa harmonia entre homem e natureza, né, a IA ela faz o papel dela, mas ela é uma inteligência que produzida por máquina, mas jamais vai substituir nosso cérebro, né? Que é a máquina humana, o nosso cérebro. Porque quem realmente criou a IA, nós podemos dizer que foi a máquina humana, que foi o cérebro humano, que exatamente desenvolveu os algoritmos para poder desenvolver dados, né? E as pessoas, assim, compreenderem melhor a realidade do mundo, das coisas, criar, né, novas tecnologias em benefício do homem, da sociedade, da natureza, né? E assim termos um mundo mais sustentável, por dizer assim, né? Então, a questão dos ODS, né? Outro tema que está incluso. Quando a gente fala ODS, jamais a gente vai pensar assim, ODS é simplesmente eu me preocupar só com o meio ambiente. Não é apenas só isso. Os 17 ODS, ou seja, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles são importantes, mas é preciso que o homem possa colocar em prática esses ODS, né? Porque uns estão interligados com outros, eles estão articulados, né? Então, essa sustentabilidade, a IA versus sustentabilidade, elas se interligam de forma que o homem em si, ele pode, com certeza,
ele ter ele pode ter sucessos, né, brilhantes, né, na sua carreira como ser humano, como profissional, e como uma pessoa que pode desempenhar algo na sociedade, que ele pode criar, ele pode desenvolver novas metodologias em qualquer área, né, de conhecimento, seja na natureza, seja na área de tecnologia, seja na área das ciências exatas, né, pode dizer assim. O homem sempre ele ocupa este papel importante, a máquina humana, né, ocupa esse papel importante. Não só a inteligência artificial, mas a questão da sustentabilidade no geral, né, faz com que tudo isso possa ocorrer de uma forma mais harmoniosa, né, pode dizer assim. Pode passar. Aí foram algumas referências que nós colocamos, aí, de alguns teóricos, alguns autores. A gente quer agradecer à FUCAP, né, pela valorização da disseminação da pesquisa, porque essa pesquisa, nesses congressos, ela não é só de uma área de conhecimento, ela é multidisciplinar, ela entra praticamente não só gestão, ela entra a questão da educação, ela entra a questão da tecnologia, da engenharia, ou seja, todas interligadas, né, à questão do conhecimento, para as pessoas adquirirem maiores experiências. E a CAPES, porque tem uma aluna aí que ela é da CAPES, né, pela contribuição na divulgação das pesquisas no âmbito nacional e internacional, que a CAPES é importantíssima, né, porque contribui de forma significativa nesse campo. E aí são os nossos contatos, né, os contatos, né, dos 4 componentes. Sou eu, a professora Marina, Renata e o Neemias. Então, era isso. Obrigado.